Por que seu cérebro está sempre tentando enganar você? Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que vai mexer com sua cabeça, literalmente. Você já parou para pensar que seu cérebro pode estar sempre tentando te enganar? Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que vamos explorar hoje. Nosso cérebro, esse órgão maravilhoso, tem o poder de influenciar nossa percepção da realidade de maneiras que você nem imagina. O nosso cérebro tem um papel fundamental na forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. Ele está constantemente processando informações, fazendo julgamentos, tomando decisões e muitas vezes preenchendo as lacunas de dados com base em suposições. O que acontece é que para realizar essas funções de maneira rápida e eficiente, ele utiliza truques e atalhos. Em outras palavras, o cérebro adora enganar a gente. E tudo isso está relacionado à nossa evolução, sobrevivência e até mesmo ao funcionamento cotidiano. Então no vídeo de hoje vamos explorar algumas maneiras fascinantes e surpreendentes de como o seu cérebro pode estar tentando enganá-lo o tempo todo, com base em pesquisas científicas. Prepare-se para entender como ele pode alterar sua percepção da realidade e até influenciar suas escolhas de forma inconsciente. Como o cérebro processa informações. Antes de começarmos a explorar os truques do cérebro, é importante entender um pouco sobre como ele processa informações. O cérebro humano é um órgão incrivelmente complexo, com cerca de 86 bilhões de neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão de sinais elétricos e químicos. Esses sinais viajam pelas redes neurais a uma velocidade impressionante, e é assim que conseguimos processar todas as informações que recebemos a cada segundo. Para que você tenha uma ideia, o cérebro recebe uma quantidade astronômica de dados constantemente. Estímulos visuais, auditivos, táteis, gustativos e até mesmo informações relacionadas às emoções e à memória. Em um único segundo, nossos sentidos processam mais dados do que qualquer computador moderno seria capaz de fazer em horas. E para lidar com essa sobrecarga de informações, o cérebro desenvolveu uma série de estratégias para acelerar os processos e evitar o esgotamento. E esse mecanismo de atalhos que ele usa, no entanto, pode nos enganar em várias situações. Os atalhos mentais. Como o cérebro adora agir por impulso. Você provavelmente já ouviu falar de algo chamado heurísticas. Elas são atalhos mentais que o cérebro usa para tomar decisões rápidas sem precisar analisar todas as informações disponíveis. Embora essas heurísticas sejam úteis em muitas situações, elas também podem nos enganar. Por exemplo, imagine que você está em uma loja e vê uma etiqueta de preço dizendo 50% de desconto. De imediato, seu cérebro usa a heurística da escassez ou do valor percebido e te faz acreditar que a oferta é uma oportunidade imperdível, mesmo que você não precise do produto. Isso acontece porque, em termos evolutivos, nossos cérebros foram programados para identificar e aproveitar as oportunidades que pareciam escassas ou vantajosas para a sobrevivência. E o cérebro não perde tempo questionando se aquela oferta realmente é boa ou se é algo de que você realmente precisa. Esses atalhos mentais, embora eficientes, também estão frequentemente em desacordo com a realidade e podem nos levar a decisões precipitadas, baseadas em sentimentos ou impressões rápidas. O cérebro tende a agir de forma a minimizar o esforço cognitivo, mas muitas vezes acaba nos enganando ao fazer isso. Percepção e realidade. Como o cérebro engana nossos sentidos. Um dos exemplos mais fascinantes de como o cérebro pode enganar você está na forma como ele lida com a percepção. O cérebro não processa a realidade de forma objetiva. Ele interpreta o que os nossos sentidos captam e faz ajustes com base em experiências passadas, expectativas e até no nosso estado emocional atual. Um exemplo clássico disso é o efeito conhecido como ilusão de ótica. Você provavelmente já viu imagens que parecem se mover ou mudar de forma, mesmo quando estão paradas. Isso acontece porque o cérebro interpreta a informação visual de maneira errada. Uma imagem simples pode ser transformada em algo completamente diferente, dependendo de como o cérebro lê os sinais que ele recebe dos olhos. O cérebro tenta preencher lacunas ou fazer ajustes
com base nas suas próprias suposições e experiências anteriores. Muitas dessas ilusões acontecem porque o cérebro usa uma maneira mais eficiente de processar as informações sem a necessidade de analisar cada detalhe com profundidade. Outro exemplo clássico de como o cérebro manipula nossa percepção é o efeito da ilusão auditiva. Você já teve a sensação de ouvir algo que não estava realmente lá? Isso acontece quando o cérebro preenche lacunas auditivas com base em padrões conhecidos. Às vezes, ele antecipa o que você deveria estar ouvindo com base em experiências anteriores, criando a ilusão de que o som está presente, quando na realidade não está. Memória, o passado que não é sempre verdadeiro. Outro campo onde o cérebro engana bastante a gente é na memória. Muitos acreditam que nossa memória funciona como uma espécie de câmera, registrando tudo com precisão. No entanto, as pesquisas científicas demonstram que a memória é altamente manipulável e suscetível a distorções. Em experimentos realizados por psicólogos, foi demonstrado que, ao relembrar um evento, nosso cérebro muitas vezes reconstrói a memória e não a recupera fielmente. Ele pode adicionar detalhes que nunca aconteceram ou alterar a ordem dos acontecimentos com base em suposições ou em informações posteriores. Esse fenômeno é conhecido como falácias de memória, e acredite, sua memória é altamente influenciada pelo contexto e pelas emoções, o que significa que você pode ter recordações distorcidas do que realmente aconteceu. Um estudo famoso que demonstra isso envolveu testemunhas oculares de um acidente de carro. Quando perguntada sobre a velocidade do veículo envolvido no acidente, a maneira como a pergunta foi formulada, por exemplo, a que velocidade você acha que o carro estava indo quando bateu, versus a que velocidade o carro estava quando colidiu, pode fazer com que as testemunhas memorizem a velocidade de forma imprecisa. O cérebro pode até criar memórias falsas, como se o acidente tivesse acontecido de uma maneira diferente. Esse tipo de engano mental é muito comum e pode ter grandes implicações, inclusive em investigações criminais. O cérebro e a ilusão do controle. Por que acreditamos que controlamos tudo? Outro aspecto interessante de como o cérebro nos engana é a ilusão do controle. Muitas vezes, as pessoas acreditam que têm o controle total sobre suas vidas e decisões, quando na verdade uma grande parte do que fazemos é influenciado por fatores inconscientes. Por exemplo, ao tomar uma decisão importante, como comprar um carro ou mudar de cidade, o cérebro pode ser influenciado por uma série de fatores externos, como a opinião de amigos, familiares, a aparência do produto, entre outros. Muitas dessas influências não são plenamente conscientes. Nosso cérebro tende a acreditar que temos controle sobre tudo o que fazemos, mesmo que na prática, muitas de nossas escolhas sejam feitas com base em fatores que nem percebemos. Essa ilusão de controle é uma maneira que o cérebro usa para lidar com a incerteza, mas ela também pode ser uma armadilha, levando-nos a acreditar que estamos no comando, quando na verdade estamos sendo influenciados por muitos fatores fora do nosso alcance. O efeito placebo. O cérebro faz você acreditar que está sendo curado. E claro, um dos exemplos mais poderosos de como o cérebro pode enganar você está no efeito placebo. Você já ouviu falar dele? É o fenômeno no qual uma pessoa experimenta uma melhoria em sua condição de saúde simplesmente porque acredita que está tomando um medicamento ou realizando um tratamento eficaz, quando na verdade o remédio não tem nenhum efeito real. Pesquisas científicas demonstram que em muitos casos, o simples ato de acreditar que algo funcionará pode de fato desencadear uma resposta fisiológica no corpo, como a redução da dor, a melhora do humor e até a recuperação de doenças. Isso mostra o quão poderoso é o nosso cérebro e como ele pode nos enganar ao nos fazer acreditar em algo que na realidade não existe. A mente tem tanto poder sobre o corpo que muitas vezes podemos ter resultados positivos simplesmente pelo fato de acreditar que algo vai funcionar. Como lidar com os enganos do cérebro? Agora que vimos vários exemplos de como o cérebro pode nos enganar, fica a pergunta: como lidar com isso? A primeira coisa a entender é que esses enganos não são falhas do cérebro, mas mecanismos naturais que ele usa para facilitar a nossa vida. Eles nos ajudam a tomar decisões rapidamente e a sobreviver em um mundo cheio de incertezas. No entanto, estar ciente desses enganos pode ajudar a evitar que você caia em armadilhas que possam afetar suas escolhas e percepções. Ao reconhecer esses atalhos e ilusões, você pode começar a questionar suas próprias percepções, memórias e decisões,
tomando um pouco mais de controle sobre como processa as informações ao seu redor. Se você se interessa por assuntos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos nessa jornada. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!